Então, queridos, graça e paz, vamos hoje então ao terceiro encontro do nosso módulo de crescimento espiritual, Vida com Propósito, falando sobre os dons ministeriais, parte 2. Falamos ali sobre os dons de governo, agora vamos aos demais dons, também chamados de dons de serviço. São 7 que nós vamos abordar, fundamentados aqui em Romanos capítulo 12, versículos 4 a 8, que dizia assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. E se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é misericórdia, que o faça com alegria. Todos os filhos de Deus recebem dons, dádivas especiais de Deus para poder edificar a igreja, para cumprir a obra salvífica, né? O ministério de reconciliação que nós temos por sermos, né, de Jesus. Então, aqui vai uma breve reflexão para que você possa fazer uma autoavaliação e ver, de repente, se alguns desses dons aqui que nós vamos abordar, eles fazem parte da sua vida, ou mesmo que você possa reconhecer na vida de outros irmãos, né? Então, vamos ali falar na ordem ali. Primeiro que nós vamos falar é sobre o dom de profetizar. Então, só que tem duas coisinhas que são importantes falar sobre o dom de profetizar. Dom de profetizar é falar com franqueza, perspicácia, especialmente quando é capacitado pelo Espírito Santo, né? A gente vê a referência de Joel 2:28 ali. Normalmente essa mensagem de Deus vem assim atribuída com um caráter moral, né? Com o sentido de alinhar a igreja, o povo de Deus, na vontade de Deus, né? Que está no céu. Então, normalmente vem também assim com conteúdo de força espiritual, né? De alinhamento espiritual e também de justiça social. É a parte espiritual aqui na Terra. Tá? Então tem esse teor ali também. A gente já falou na reunião passada sobre o dom de governo, né? O profeta. Então também tem um conteúdo bom ali para a gente também não se estender muito nesse vídeo aqui. E tem duas distinções básicas sobre profetizar. Preste atenção, isso é bem importante. A profecia geral. Todos nós podemos profetizar. A profecia geral. Você pode profetizar. Por quê? Porque a profecia geral ela está fundamentada na palavra de Deus, no Logos de Deus, na palavra escrita, registrada. Então os princípios, as revelações quanto ao passado, presente e futuro, você conhecendo a palavra de Deus, aquilo que ela já diz sobre passado, presente e futuro, você pode profetizar. Um exemplo aí, por exemplo, todo mundo sabe que o amor vai se esfriar, já está profetizado na palavra. Então, você sabe disso. Então você pode falar, olha, temos que nos preparar porque o amor vai se esfriar. E nós temos que, então, como povo de Deus, expressar mais amor. Então, é uma forma de profetizar, tá bom? Então, estou dando aqui um exemplo para você entender de uma forma bem simples. A profecia geral, mas também tem o dom de profecia, porque é uma condição sobrenatural dada pelo Espírito Santo para poder trazer uma mensagem de alerta, correção, consolação, edificação para toda a igreja, tá? Então, é algo específico da parte de Deus. Às vezes as pessoas confundem, né, a questão, teve uma revelação, não é revelação, a palavra de revelação, não, é a palavra de profecia, né? Então tem uma diferença. No próximo encontro nós vamos falar sobre manifestações do Espírito Santo, a gente vai falar sobre algumas coisas específicas para poder distinguir uma coisa da outra. Bom, entendendo esses dois aspectos aí da profecia, você pode profetizar e também tem gente que tem um dom específico de profecia que vem trazer uma mensagem específica, né? E também dentro dessa questão do dom de profecia, tem aquele que é o profeta de ofício, né? Tem aqueles que recebem uma capacitação em algum momento para profetizar, isso acontece, e também existem aqueles que têm o ofício de profeta, né? A gente tem alguns na igreja também, tá bom? Agora tem dois detalhes também, outros detalhes que a gente aborda sobre a profecia, é que as profecias são passíveis de serem julgadas, né, e comprovadas também, como diz lá em 1 Coríntios 14:29, né, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito, né? E até porque também precisa haver um cuidado, porque os que profetizam também devem ter o cuidado de não influenciar a mensagem vinda de Deus com a vontade da própria alma, e eu já vi isso muito acontecendo também, né? Também ali no próprio capítulo 14 de 1 Coríntios,
no versículo 32 diz assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então isso mostra que é importante ter esse cuidado, porque se o profeta se deixar levar pela alma, acaba profetizando coisa que não é para profetizar, né? Então tem que haver esse cuidado, tem que ter uma sintonia fina. Vamos ao segundo dom explícito aqui nessa passagem de Romanos 12, que é o dom de servir. O dom de servir é uma inclinação em suprir necessidades, realizar funções que dão suporte a outras áreas, né? Proporcionando condições para que a obra seja feita. As pessoas que auxiliam nas atividades públicas da igreja, garantindo a organização e a execução também, né? Tem exemplos ali na Bíblia, como os 7 diáconos, tem Febe também, então tem outras passagens ali que falam sobre o dom de servir, e nós temos vários na igreja, vários irmãos com o dom de servir, são pessoas que amam, né? Expressam o amor a Deus através dessa forma. Dom de ensinar é o terceiro, é uma habilidade para poder traduzir, né, as escrituras numa linguagem aplicável, prática, de forma que venha trazer iluminação ao coração das pessoas. Quarto, dom de ensinar ou dar ânimo, no sentido amplo, significa instruir, confortar, chamar as pessoas para uma direção, né? Algumas pessoas são dotadas por Deus para motivar outros cristãos a uma fé mais profunda em Cristo. A Barnabé era né? Você vê ali Barnabé pegando Paulo, estimulando, e como outros irmãos também. Por quinto lugar aqui, nesse encontro de hoje, dom de contribuir ou repartir. É uma capacitação vinda de Deus para generosidade. As pessoas se sentem impulsionadas de uma forma sobrenatural para auxiliar com recursos financeiros e dinheiro também, né? Materiais também. É um dom exercido com liberalidade, né? Sem exibição externa ou mesmo algo orgulhoso para trazer atenção para si, né? Então, tem pessoas que são capacitadas por Deus para essa questão, né? De dar, de ofertar, e as pessoas, quando fazem isso, elas sabem que estão sendo usadas por Deus, e eu vou dizer que Deus sempre acrescenta a semente àquele que semeia, né? Sexto lugar aqui, o dom de liderar ou administrar. Pessoa que está mais à frente, está na função de aperfeiçoamento, supervisão e desenvolvimento do corpo de Cristo. É exercida com diligência, pessoas que são impulsionadas, inclinadas a poder ajudar, a poder instruir, a poder mobilizar, né, as pessoas a viverem com Deus. E por último, o dom de mostrar misericórdia ou socorrer. Pessoas que são espiritualmente dotadas de compaixão pela miséria do outro, né? São pessoas altruístas, pessoas que se comunicam, se relacionam com simpatia, com respeito. Esse dom é exercido com bondade, com alegria, e não espera reconhecimento do outro, não espera ser visto por aquilo que fez, né? São manifestados por ações de visitação, discipulado, empatia, companhia para resolver questões difíceis a uma outra pessoa que não está conseguindo, e são dons maravilhosos que Deus distribui a cada um do corpo para que todos nós possamos nos completar, sermos edificados e cumprir a nossa missão aqui na Terra. E aí ficam as perguntas para reflexão. Hoje você se vê com alguma dessas características que nós abordamos aqui sobre esses 7 dons? Você gostaria de receber a dádiva de crescer em algum deles? Você reconhece alguns desses dons nas pessoas que você conhece da igreja? Então vamos refletir sobre isso. Tem ali no material, no PDF ali, para você estudar um pouco mais, tem exemplos, tem referências, para que possamos crescer no entendimento do nosso propósito aqui na Terra, crescer nos dons espirituais, e que você também cresça juntamente com todos os irmãos. Que assim seja, que Deus te abençoe poderosamente, e vamos ao próximo encontro.